ladrão, vagabundo, sem vergonha, safado, juizinho desgraçado. Olha, há muito tempo nós já estamos acostumados com esse negócio de assaltar o Fluminense, né? Não é de hoje, mas hoje foi demais. Eu não sei nem o nome desse infeliz, eu faço questão de não saber. Não vou nem me preocupar em procurar saber o nome desse excomungado, desse vagabundo, ladrão. Olha, foi o maior roubo desse campeonato brasileiro. O maior roubo de todos. Tudo bem que nós sabemos que tem roubalheira para todo lado, mas contra a gente é praticamente todo jogo. Mas hoje passou de todos os limites. Sem vergonha, vagabundo, vergonha. E onde estava o senhor VAR? VAR de vagabundo também. Aquele pênalti que deram para ele, gente, o que foi aquilo? O próprio PC Oliveira lá, comentarista da Globo, falou que não foi nada. Aquele pênalti escandaloso do Samuel Xavier, o próprio Paulo César Oliveira, que não é nenhum admirador ou imparcial no que diz respeito à arbitragem em jogos do Fluminense, falou que foi pênalti do Samuel Xavier, falou também que foi pênalti naquela jogada do Keno. A bola não só bateu na mão de um, não, seu infeliz, bateu na mão de dois. Bateu na mão do Fagner e bateu na mão do Gil, né? Acho que é Gil, aquela porra. Isso é um absurdo. Isso não tem explicação. Isso é uma coisa assim para ficar marcada na história da malfadada, lanfranhuda, desgraçada, excomungada arbitragem brasileira. Nunca vi um assalto tão vergonhoso. Enfim, fazer o que, né? O que nos dá aquela condição de estarmos aqui ainda com o mínimo de decência para falar, o mínimo de, entre aspas, alguma tranquilidade para falar, foi a recuperação do Fluminense no segundo tempo. Amassou o Corinthians, passou por cima, atropelou. Era para ter virado esse jogo, mesmo com a roubalheira, mesmo com o assalto, né? Mas tudo bem, nós não vamos aqui entrar em desespero, nós não vamos aqui arrancar cabelo, roer unha, mas xingar tanto o vagabundo, vergonha, quanto esse juiz sem vergonha, nós podemos fazer, tá? Valeu pela atuação no segundo tempo. Infelizmente tivemos aqueles erros lá no primeiro tempo, né? Tomamos 2 gols de bobeira, um roubado, escandalosamente roubado, que foi aquele pênalti. E aquela infelicidade ali do Marcelo, mas pelo jogo que ele fez depois, entendeu? Compensou e compensou muito. Quase fez 2 golaços. Milagre do goleiro dele, de fazer o quê, né? Ele tá lá para isso. Tudo bem, isso daí não vamos questionar, né? O goleiro tá lá para isso. Enfim, um segundo tempo exemplar, um segundo tempo para ficar marcado. E por que não uma recuperação histórica? Um time que no primeiro tempo estava lento, perdido, desatento. Aquele primeiro gol deles, vá, metralhadora do caralho,
Desculpa, eu cheguei agora do Maracanã, os nervos estão à flor da pele, uma mistura de emoções aqui, né? De revolta e emoções grandes, elevadas e positivas em relação ao segundo tempo. O primeiro gol dele, gente, é aquela história que eu sempre falo. Quando sofremos um contra-ataque, ou está tudo aberto, como foram em jogos anteriores aí, ou quando o time adversário vem com a bola dominada, vem todo mundo recuando, e dá espaço. E foi assim que saiu aquele gol ali, primeiro gol deles. Uma falha geral, porém, nesse tipo de jogada, tem que ter alguém para dar o bote ali no meio campo, nem que seja para fazer uma falta. Não pode, quando o adversário vem com essa bola dominada, em contra-ataque, a defesa veio toda recuando, e aí dá espaço. E aí acabou saindo aquele primeiro gol deles. O gol de pênalti, já comentei, já falei, já xinguei, e não vou xingar mais. Já xinguei tudo que eu tinha que xingar. O terceiro gol foi aquela falha, infelizmente, do Marcelo. Ele estava com a bola dominada, ele tentou ali fazer um recuo para o Fábio, e furou, meio que furou a bola. Infelicidade, fazer o quê? Mas como eu disse, se recuperou no segundo tempo e fez um jogo maravilhoso, fez um jogo excelente. Aliás, se tirarmos esse primeiro tempo e focarmos única e exclusivamente no segundo tempo, todo mundo está de parabéns, todo mundo está de parabéns. O time guerreiro, o time aguerrido, o time que não desistiu em momento algum, foi buscar o empate, que poderia sim ter sido uma vitória, não só pela roubalheira do vagabundo, mesmo que com roubalheira e tudo, dava para virarmos esse jogo, e quase conseguimos. Isso daí nos anima, isso daí nos dá uma confiança, isso daí nos dá uma total e indiscutível positividade em relação à final da Libertadores, que afinal é isso que interessa. O Fluminense do primeiro tempo tem que ser colocado de lado. Os jogadores, de uma maneira geral, não vou nem culpar aqui Fernando Diniz, porque hoje ele não teve culpa. Até mesmo porque as substituições que ele fez elevou muito a qualidade do time, fez assim uma mudança geral no que estava acontecendo. Agora, gente, não podemos entrar desligados como então entramos no primeiro tempo. Essa é a palavra do primeiro tempo. O Fluminense entrou desligado, displicente, e acabou proporcionando a esse time ridículo, horroroso do Corinthians, que fizesse, eu vou falar 2-1, não vou falar 3-1 não, porque aquele pênalti foi um absurdo. E não podemos correr esse tipo de risco na Libertadores, porque o Boca Juniors não é esse time medíocre do Corinthians. O Boca Juniors é um time que, se der esse tipo de oportunidade, ou estes tipos de oportunidades, vai dar ruim. Então, Fluminense, que sirva de lição, que sirva de aprendizado,
tem que entrar ligado o tempo inteiro. E aquela tal bolinha ali entre zagueiro, goleiro, meio da defesa. Gente, eu sou totalmente a favor da saída de bola com qualidade. Até porque essa saída de bola, quando bem sucedida, ela quebra as linhas ali de marcação do adversário e nos proporciona ataques e até mesmo contra-ataques, né, quando a gente recupera a bola e sai jogando, que podem ser decisivos no jogo. Agora, quando o time adversário, gente, estiver ali apertando, estiver muito em cima, dá o bico para qualquer lado. Existe lá alguma proibição, existe alguma cláusula, algum contrato que proíbe de nos momentos difíceis, nos momentos de aperto, alguém da defesa dá um bicão ou para a lateral, ou para a linha de fundo, ou para frente, seja para onde for. E não cruzar a bola dentro da nossa área. Isso é básico do futebol, isso é fundamental do futebol. Não se cruza a bola para dentro da área. Olha, esse tipo de situação não pode ocorrer. Nós temos o jogo, talvez o jogo mais importante da nossa história, e não podemos correr esse tipo de risco, não podemos botar na reta Fluminense. E como eu disse, Boca Juniors não é esse time medíocre do Corinthians. Esse tipo de mole pode nos custar um título da Libertadores, que há 15 anos nós estamos esperando para recuperarmos. E por favor, joguem como jogaram no segundo tempo. Todo mundo vibrante, todo mundo disputando todas as bolas, como se fosse a última de suas vidas. Um time consciente naquilo que está fazendo, o técnico mexendo bem na equipe, dominando, massacrando o adversário, porque qualidade e time nós temos para fazer isso. Enfim, eu não sou de ficar fazendo análise tática, eu não sou de ficar fazendo análise individual. Aliás, tem que dar um destaque aqui para o Lima, não pelos gols, não somente pelos gols, que foram 2 gols assim, salvadores, e 2 gols bonitos e de competência, mas jogou bem, andei criticando muito o Lima aí atrás, mas é aquela história, não jogou como volante, jogou mais adiantado, é onde ele produz mais. No final ali, no segundo tempo, ele até recuou um pouco, porque o Diniz teve que mexer no time, e mexeu no time, botando atacantes, botando, John Arias, Ione Gonzalez, e manteve o Keno, manteve o Cano, depois até acabou colocando o Léo Fernandes também, ou seja, ele botou o time para frente. Aí nesse caso aí, aquela recuada ali do Lima, tanto que ele deu uma sumida do jogo, mas o que ele produziu, o que ele fez, o que ele correu, mesmo no primeiro tempo, eu estava disposto aqui, com o andar da carruagem, a colocar o Lima como o melhor em campo. Eu só não o farei porque no segundo tempo foi uma reviravolta tão grande, todo mundo jogou tão bem, com tanta qualidade, com tanta determinação, que fica difícil hoje escolher quem foi o melhor jogador do Fluminense. No primeiro tempo, até o início do segundo tempo, eu cravo que foi o Lima.
Não, como eu repito, não pelos gols, mas por tudo aquilo que ele produziu e aquilo que ele tentou em campo. E no segundo tempo, o craque do jogo foi todo mundo, inclusive Diniz. É isso aí. Procurando desacelerar um pouco aqui o coração. Vocês me desculpem de não fazer aqui análise tática, atuações individuais, estatísticas. Deixa esse tipo de coisa aí para os competentes jornalistas e especialistas nessa área, né? Nós aqui vamos falar de futebol, de emoção, como o time se comportou, como foram as coisas e como tudo se concluiu. E no final das contas, de uma maneira favorável. Embora merecíamos ter essa vitória. Embora o primeiro tempo, embora os erros, tanto de nós mesmos, individuais, quanto do senhor vagabundo do seu juiz e os senhores vagabundos do VAR, que nem ao menos chamaram, que nem ao menos analisaram. 2 pênaltis a nosso favor e aquele pênalti absurdo marcado para eles, que não foi absolutamente nada. E mesmo assim, com tudo isso, ainda poderíamos ter ganho esse jogo. No final das contas, acabou sendo uma noite positiva. A torcida, em algum momento lá, quando estava aquela questão, principalmente no primeiro tempo, aquelas falhas, né? Teve ali um ensaio de vaias localizadas, que não foi no estádio todo, mas a todo momento a torcida ficou do lado, a torcida cantou, a torcida incentivou. Isso acabou tendo resultado no segundo tempo, quando tudo mudou e o Fluminense foi para cima e merecia sim ter tido uma vitória, mesmo com todos os absurdos e todos os acontecimentos que não poderiam ter acontecido no primeiro tempo. Enfim, agora é focarmos na Libertadores totalmente, né? Claro que temos o jogo aí contra o Bragantino ainda e tal, temos ainda que cumprir coisas pelo Brasileiro, né? Mas não mais no Maracanã. Hoje foi o último estágio que cumprimos ali no Maracanã e ao final das contas ficou uma boa, eu não digo boa, ficou uma motivação, ficou caracterizada uma confiança, ficou determinado que o Fluminense, quando joga bola, quando joga de maneira competitiva, sem se desligar do jogo, sem cometer erros infantis, é capaz de ganhar qualquer um, principalmente dentro do Maracanã. Então é isso, gente. Vou dar uma descansada. A cabeça hoje ficou a 1000 por hora, né? E esse último jogo do Maracanã antes da final nos serviu como lição, como aprendizado e como uma página escrita nos dizendo: temos sim time, temos sim torcida e temos todas as condições de no dia 4, se Deus quiser e Ele há de querer, vamos conquistar essa Libertadores tão sonhada. É isso aí. Depois dessa confusão mental que eu estou
descansasse todo, tomar um banho agora, descansar e procurar dormir, relaxar a cabeça. E é isso aí. Vitória Fluminense, saudações tricolores, tamo junto, e essa Libertadores vai ser nossa, em nome de Jesus. Até breve.